Salve Maria, que é outro vídeo defendendo a fé católica, que eu vou defender o irmão Daniel Silveira, né? Intercessão dos Santos, resposta a missionário Daniel Silveira. Aqui é o Rafael Pablo, né? Você percebe o desespero dos protestantes querer provar ao contrário que o magistério prega. Que interessante. Intercessão dos santos é totalmente alicerciado da Escritura. Tem respaldo bíblico. Toda a doutrina católica tem respaldo bíblico e temos argumento para refutar, sim, os hereges. Olha só que interessante. Apocalipse 6, versículo 9. E após ler esse versículo, você pode dizer em alto e bom som, com toda a confiança: sola Escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo. E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo resposta ao missionário. Se é sola Escritura, então vamos provar na sola Escritura, certo? Se realmente tem intercessão dos santos, sim ou não. Isso aí é desespero protestante. Daniel Silveira e a sua defesa bíblica da intercessão dos santos. E eu coloquei entre aspas, porque eu devo dizer que foi muito doloroso ver o missionário Daniel Silveira tentar achar nas escrituras um texto que não existe. Como ele não existe, a forma que ele encontrou para embasar essa doutrina foi mesclar versículos que não tem nada a ver um com o outro, tentando fazer a pessoa acreditar que este versículo, mais aquele versículo, com parte daquele outro, vai dar embasamento à doutrina de intercessão dos santos. Foi realmente muito doloroso. Para um protestante que professa o sola Escritura, que dedica a sua vida a estudar as Escrituras, ver o tipo de interpretação que ele dá para textos claros, textos que não falam nada daquilo que ele diz que o texto está falando, foi realmente muito doloroso. Então deixa seu like aí, que eu estou fazendo esse vídeo. Claro. Daniel Silveira, ele está mostrando na Escritura a intercessão dos santos, Apocalipse. Claro que vocês não vão aceitar isso, porque vocês não são guiados pelo magistério. Vocês são fundamento de homens, doutrinas de homem que não está em comunhão com o corpo místico e com a cabeça e com os santos. Certo? Tem base bíblica sim. É só Apocalipse 8, 6, 9, ó. Mas esse texto aqui não tem como se embasar que é provar intercessão. Tem sim, ó. Se você pegar o 11 aqui, ó. Foi então dado a cada um deles umas vestes brancas, e foi dito que guardasse ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço, e os irmãos que estavam com ele para ser mortos, ó. Agora você pega aqui Apocalipse 6, 7, ó. Aqui você entende. Ó, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens, ó. Debaixo do altar estavam o quê? As almas dos homens. Quem são esses homens? É só, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositado, clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que é o Senhor Santo verdadeiro, ficará sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Ó. Olha só, debaixo do altar, e clamava ao Santo verdadeiro, que está diante do altar, que é o Senhor Jesus Cristo. E foi dado que a eles vestes brancas, ó. O 11, foi então dado cada um deles umas vestes brancas. Isso aqui na intercessão, não sei o que é, pastor. Não sei o que é. Apocalipse 5, 8, 3, Apocalipse 5, 8. Quando recebeu livros, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada uma cita, taça de ouro, cheia de perfume, ó, citas e taça de ouro, cheia de perfumes, que são as orações dos santos. Apocalipse 13. É só 13, 6, ó. Abriu, pois, a boca em blasfema contra Deus, para blasfemar seu tabernáculo, os habitantes do céu, ó. Então, no céu, quem são esses habitantes do céu? Os santos, os justos que chegaram à perversão. Hebreus 12, do 22 ao 23. Quem são esses habitantes do céu? Que estão na santidade, em comunhão ali diante do altar, que foi dados vestes brancas.
Apocalipse 12, 12, ó. Por isso alegrai-vos, céu, e todos que aí habitam, mais a terra. Ó. Ah, por isso alegrai-vos, ó céu, e todos os que aí habitais. Então isso eu não sei, cara. Você tá caçando assunto com o Daniel Silveira. Com esse joguinho, com essa boa conversa. Esse está falando, foi realmente muito doloroso. Então deixa seu like aí, porque eu estou fazendo esse vídeo também para ajudar você a ver algumas artimanhas que os católicos utilizam quando eles partem para as escrituras. Veja, este vídeo aqui, como você disse no começo, é só a escritura. Como a artimanha se ele está mostrando na escritura? Esfregando na sua cara versículo bíblico. Aí não é só a escritura. Você está entendendo? Porque quando você mostra a verdade, que tem intercessão, na só a escritura, esfregar na cara desses hereges, aí eles não querem aceitar. É interpretação pessoal, etc. É coisa da cabeça. Simples entender, cara. não é um ataque pessoal ao Daniel Silveira. Okay? O missionário eu não estou atacando. Eu estou atacando as ideias ou aquilo que eu denominei de você está atacando a igreja. Porque são verdadeiras esse é o aberrações fundamento dos Eu acredito protestantismo. que se o Daniel Silveira interpretar outros textos que não são da Bíblia, por exemplo, na escola ou na faculdade, da forma que ele interpretou esses textos aqui, ele não passaria da quinta série. Assim, eu não estou... Aí, o cara já tá entrando no pessoal. Quer dizer que o cara não tem conhecimento. Quer dizer que o Daniel, ele tá inventando. Ah, não tô atingindo a pessoa. Ah, meu irmão, vai tomar vergonha na sua cara. Vai pregar a palavra, não é só a escritura. Mas vamos lá no vídeo, né? Vendendo ao Daniel Silveira, porque eu sei que ele sabe interpretar textos. Agora, o que ele fez com a interpretação dos textos para tentar fazer o texto dizer aquilo que ele não diz, apenas para fundamentar a doutrina de intercessão dos santos, foi algo, como eu disse, muito doloroso. Se você quiser ver o vídeo completo... Outra intercessão. Os santos aqui na terra intercedem e os santos que estão na glória intercedem. Outro texto também, Jó 42, 8. Ó. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vosso holocausto. E meu servo Jó intercederá por vós, em consideração a ele que não vos infringirei em ingínimo, por não teres falado bem de mim, como Jó meu servo. Ó. Só. Jó ofereceu sacrifício pela intercessão dos seus amigos. Hoje em dia tem a Santa Missa. Não precisa mais fazer esse sacrifício. Outra prova de intercessão. Em Jó 16, 19, 20, ó. Tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. Minha oração subiu a Deus e meus olhos choraram diante dele, ó. Jó acreditava na intercessão. Seus amigos, não. Olha só. Você pega Jó 4 aqui, tem todo um discurso aqui de ele faz de Tamã, tomou a palavra nesse termo. Não acreditava na intercessão. Jó sim acreditava. Ó, Jó 5, ó. Qual, ó, chama para ver se te responde. Qual dos santos te dirigirá? O seu amigo não acreditava na intercessão dos santos, mas Jó acreditava. E tanto que no finalzinho ali, Jó falou corretamente de mim, de Deus, e mais vocês falou incorretamente. Mas meu servo Jó intercederá por vós. Prova convincente, Jó também, Jó 1:5, intercedia pelos seus filhos. Jeremias 15, 14, 11, Jeremias 15, 1, tem intercessão. Se você quiser ver o vídeo completo do missionário Daniel Silveira, lá embaixo na descrição você pode ver completo e pode ver o que ele falou mais a respeito desse assunto. Por último, este vídeo aqui deve ficar um pouco grande, porque você sabe, quando você tenta desfazer uma mentira... Um versículo bíblico até agora. Como o cara quer refutar o Daniel Silveira, que não mostrou um versículo bíblico. Tá atacando mais o pessoal do cara do que na palavra.
Porque não tem brecha. Demora muito mais tempo do que simplesmente inventar uma. Então, sim, nós vamos ter um vídeo um pouco maior. Um dia meus vídeos vai pra esses caras aí também. Para você desfazer quando meu canal ficar conhecido, claro, né? Porque por enquanto é oculto meu canal, não é conhecido. Sem mais delongas, quando ficar conhecido mesmo, vai perturbar muito protestante. A intercessão dos santos na Bíblia, eles estão inconscientes? Primeira coisa que você precisa saber é que em João 21, 25 diz que nem tudo foi escrito, ou seja, nem tudo está lá escrito ao pé da letra. Mas dá para provar a intercessão dos santos na Sagrada Escritura? Lógico que sim. Primeiro passo é saber que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, vai dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, então a igreja tem poder de nos ensinar a verdade, por ela ser a coluna e sustentáculo da verdade. Ah, Daniel, mas aí os protestantes dizem que os santos estão dormindo. Isso é uma mentira, pois em Gênesis capítulo 4, versículo 10, diz que o sangue de Abel clamava por justiça. A gente encontra também a confirmação disso lá em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 10, que fala que os mártires estão clamando por justiça. Jesus, quando conta a história do rico e do pobre Lázaro, ele não diz que depois da morte eles ficaram inconscientes. Então essa história de dizer que os santos estão inconscientes é uma mentira protestante. Não acreditam, mas está na Sagrada Escritura, e a grande prova é que os mártires estão clamando por justiça, então eles não estão dormindo. Citei aí para vocês Lucas 16 e Gênesis 4:10. Então aqui já cai por terra essa história de inconsciência dos santos. Os santos não estão inconscientes. O que fica inconsciente é o corpo, mas não a alma dos santos. E eles estão no reino dos céus e estão intercedendo sim por nós. Mas onde tem na Bíblia dizendo a intercessão dos santos, Daniel, de uma forma mais clara? Você pega Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8, vai dizer que os 24 anciãos pegavam as orações de todos os santos e levavam a Jesus. Ora, se isso não é intercessão, é o quê? Os santos intercedem por nós porque há esta unidade no corpo místico de Cristo. E eles, por estarem no reino dos céus, por permissão divina, eles sabem muito bem o que está acontecendo na terra. Tanto é que lá em Apocalipse 6, do 9 ao 10, os mártires sabem muito bem o que está acontecendo na terra. Isso deixa claro para nós. Você acabou de assistir aí um verdadeiro show de horrores de interpretar. Daniel, cara, esse ministério meu aqui de pregação tem sua raiz, cara. No comecinho eu ficava vendo seus vídeos ali também, aprendendo com você e mais com o nosso saudoso Paulo Leitão. Agora, para esse cara aqui, tudo esse versículo é um show de horrores que ele falou aqui, ó. Bíblica, um verdadeiro show de malabarismo teológico para fazer a Bíblia dizer aquilo que ela não diz, para tentar fazer a Bíblia... Isso se chama, não sei quem você é, pastor, não sei, é apologética católica, que vem da coluna sustentáculo da verdade. A Bíblia foi compilada e organizada pela igreja. Você quer usar a Bíblia contra a igreja, você vai apanhar. Igual o pandeiro apanha no samba, certo? Mas vamos lá, né? Ensinar aquilo que ela não ensina. O missionário Daniel Silveira apresentou vários textos bíblicos tentando fazer conexões que não existem para fundamentar a doutrina da intercessão dos santos. E o que eu quero fazer com vocês aqui é analisar cada um desses textos para nós sabermos se realmente esse texto está dizendo o que ele diz ou se não tem nada a ver. Vamos lá com o primeiro texto. João, capítulo 21, versículo 25. Foi o primeiro texto que ele citou e diz o seguinte, está aí na sua tela. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Veja, esse texto foi utilizado pelo missionário para deixar muito claro para quem perguntou a ele que nem tudo que a Igreja Católica ensina deve estar expressamente nas Escrituras. Que existe uma tradição que a Igreja Católica acredita que é guardada através do magistério e que essa tradição, então, é tão importante quanto o texto bíblico. Ela é tão inerrante e infalível quanto o texto bíblico. E se ele tivesse feito essa argumentação e parado por aí, tivesse explicado para essa pessoa que, olha, isso que nós praticamos, a intercessão dos santos... Sim. Um minuto só. Como o Daniel falou, nós somos guiados pelo magistério. Ó, você pega aqui em Catecismo 77, olha só. Aqui, ó. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado, vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos e a ele transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica expressa de modo essencial. Os livros inspirados devem ser conservado por sucessão contida até a consumação dos tempos. Certo? Agora você pega aqui Catecismo, parágrafo 80, ó.
A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si, inteiramente unidas em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte divina, foram, de certo modo, um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, torna presente e fecundo na igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias, até o fim dos tempos. Então, a tradição, esse é o primeiro vídeo, já vou encerrar esse vídeo aqui, que nos guia e nos dá o respaldo, porque segundo Tessalonicenses 3:15, Paulo fala o que para nós? Paulo deixa bem claro. Tessalonicenses, olha só, 2:15. Não é a tradição protestante não, meu querido. Tradição apostólica. Efésios 1:22, de fato, o fundamento dos apóstolos projetando pedra para angular Cristo. Certo? Segundo Tessalonicenses 3:15, assim, pois, irmãos, ficar firme e conservar o ensinamento que de nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa. E como Daniel falou aqui, em João 21:24, esse discípulo que dá testemunho de todas as coisas e as escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter-se nos livros inspirados, que deve ser conservado. Paulo está certo, a tradição. Que Jesus Cristo ele fez muito prodígio, muitos milagres, e não estão registrados na Bíblia. Como a gente vai conhecer esses milagres e prodígio? Efésios 3:10, a divina universidade será conhecida pela igreja. Como vamos entender a intercessão dos santos? Pela visão da igreja. Pelo magistério, que foi confiado aos apóstolos. Moisés, Deuteronômio 34, ele morre. Em Mateus 17, 3 e 4, ele aparece ali na transfiguração da montanha. Caim mata Abel, Abel está clamando por justiça, mesmo morto. Hebreus 11:4, ele fala. Olha só. Mas o Daniel está fazendo manabriso. Meu irmão, refuta o cara com a palavra então, cara. Aqui, ó. 11:4, ó. Pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício bem superior aos de Caim, e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Romanos 8 ali. Que você pega aqui, olha só. Hebreus também, ó. 12:1, ó. Desse modo, cercados com uma testemunha de um tal nuvem de testemunha, desvencilhamos-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combater propósito com o olhar fixo no autor e consumado de nossa fé, Jesus Cristo. Ó. Uma nuvem de testemunha. Quem são essas nuvens de testemunha? São os santos que chegaram à perfeição. Você pega aqui Hebreus 12:22, ó. 23, a Assembleia Definitiva dos primeiros escritos no livro do céu, de Deus juiz universal, das almas dos justos que chegaram à perfeição. Quem são esses justos? São os mártires que morreram dando a vida pela palavra. Estão clamando ali, Apocalipse 6, 9, 10, e foi dado ali 10 vestes brancas a eles. É isso que Daniel está explicando. Daniel não está fazendo nenhum manabralismo, porque ele segue o magistério. Não doutrina protestante. A doutrina protestante você pode esfregar na cara dele assim, ó. Ele não vai acreditar. Porque não é cabível, porque eles não estão em comunhão com os santos. Nem com a igrejinha fundo de quintal da esquina eles estão em comunhão. Se apartaram do magistério, se apartaram da cabeça, se apartaram do corpo místico, se apartaram do fundamento dos apóstolos. Claro que os caras vão ser oposto. Vai ter tipo esses vidinhos aí falando mal. E atingindo o cara. Se o Daniel fosse fazer uma prova na quinta série, ele não passaria. Ô pastor, mais um? Cara, a Bíblia é recheada de intercessão. Se você ler ali em Êxodo ali, Moisés é escolhido para libertar o povo. Moisés intercede várias vezes para o faraó.
Abraão intercede ali por Sodoma e Gomorra, pelo seu sobrinho Ló. Mas se tiver 50 justo, pouparão? Sim, mas senhor, se tiver 40, pouparei. Se tiver 30, se tiver 10 pessoas ali, eu pouparei Sodoma e Gomorra. Intercessão de quem? De Abraão. Desde o começo da Bíblia, tem intercessão. Desde no Velho Testamento e no Novo Testamento. Que interessante. É simples isso entender. Mas não. Os caras querem ser inteligentíssimo. Mas o magistério é mais. Porque o magistério, ele é infalível. Assistido pelo Espírito Santo, não pelo outro Espírito, segundo Coríntios 4. E a verdade celeste será conhecida não pela boca desses mestres, mas pela igreja. Efésios, nem pela Bíblia, pela igreja, porque a Bíblia é fruto da igreja. Fruto da coluna sustentáculo da verdade. Você pega aqui, ó, para finalizar esse primeiro vídeo aqui, esse show de horrores que ele falou, aqui, ó. Se a Bíblia está falando aqui, ó, é sola escritura, é só sola escritura, é só Bíblia. Então, meu irmão, a sola escritura fala que a verdade será conhecida pela uma igreja. Efésios 4:5, que é uma só fé, que é um só batismo, que é um só Senhor, que é uma só esposa, que é uma só doutrina. Interessante, né? Aqui, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e a apostolado celeste podem conhecer pela igreja. Pela igreja. Não está aqui pelas igrejas. Pela igreja. A infinita diversidade da sabedoria divina. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo da verdade. Quem são essas colunas? Os apóstolos. Simples entender isso. Salve Maria, esse é o primeiro vídeo, a resposta. Tem várias acusações desse camarada aí contra a igreja. Tem do padre Paulo Ricardo, tem do Daniel Silveira, tem dos novos protestantes que se converteram. Tem um esgoto muito profundo, cara. E eu vou tentar degustar todos esses vídeos desse cara e mostrar pra gente que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. A única igreja que é autorizada por Cristo na Terra. Salve Maria.